Bom, pessoal, a gente vai fazer a correção da lista de estudo para a nossa prova bimestral. Então, vamos lá. Primeira questão. Os polígonos são figuras planas e fechadas constituídas por segmentos de reta. Eles podem ser simples ou complexos. Os polígonos simples são aqueles cujos segmentos consecutivos que o formam, ou seja, que estão um em seguida do outro, eles não são colineares. Isso significa que eles não estão numa mesma linha. Eles não se cruzam e se tocam apenas nas extremidades. Quando existe intersecção entre dois lados não consecutivos, o polígono é chamado de complexo. Bom, agora vamos analisar as alternativas aqui com verdadeiro ou falso. Existem polígonos formados por curvas? Não, tá? Não, porque o polígono só pode ter linha reta. Todo polígono é uma figura geométrica plana? Sim, isso é verdadeiro. Agora, toda figura geométrica plana é um polígono? Não. Por quê? O círculo, ele é uma figura geométrica plana, mas ele não é polígono. Então, essa aqui é falsa. São os polígonos que formam os poliedros? O que são poliedros, pessoal? Poliedros são sólidos que são formados apenas por polígonos. Então, sim, verdadeiro, são os polígonos que formam os poliedros. E os polígonos podem ser identificados no nosso dia a dia? Com certeza, tá? Com certeza. Então, a gente tem falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, aqui, ó, a gente encontra a alternativa A para esse exercício como resposta correta, ok? Vamos para o próximo. Ó, aqui a gente tem duas figuras, tá? Ele fala que uma é poliedro, a outra não. Bom, aqui eu tenho um cilindro e aqui eu tenho um sólido geométrico formado apenas por triângulos. O que acontece, pessoal? Lembra que eu falei no exercício anterior que poliedro são sólidos formados só por polígonos? Então, o cilindro não é poliedro, pois tem base circular. E a segunda imagem é um poliedro formado apenas por polígonos. Que polígono? Triângulos, ok? Então, essa é a resposta que responde esse nosso exercício, tá? O cilindro não é poliedro, a segunda imagem é um poliedro, tá? Por quê? O primeiro é formado por círculo, a base é circular, e o segundo, ele é um poliedro porque é formado apenas por triângulos. Vamos para o seguinte, ó. Um poliedro é formado por figuras poligonais e possui 3 elementos: o vértice, aresta e face, tá? O que é vértice, gente? O vértice é o ponto de encontro entre duas arestas. A aresta é a linha que forma o meu polígono, o vértice é o ponto que une as duas arestas e a face é a região delimitada pela forma poligonal, tá? Observe o prisma abaixo e identifique por quais e por quantas figuras o prisma é formado. Então, olha só. Nessa figura aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês enxergarem. Eita. Cadê? Achei. Bom, vocês já estão acostumados com minha falta de coordenação motora, então vamos lá, ó. Esse prisma aqui, ele é formado por uma base em cima e embaixo, tá? Que tem 6 lados. Então, isso aqui é as duas bases são hexágono. Então, ele tem 2 hexágonos e 6 retângulos, tá? Na lateral. Saindo um retângulo de cada lado aqui do meu hexágono. Então, 2 hexágonos, 6 retângulos. Isso significa que ele tem 8 faces, tá? E ele, além de ter 8 faces, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vértices, tá? Então, ele tem 8 faces, 12 vértices. E aí, pessoal, veja, cada linha dessa... Peraí, que... eu preciso diminuir aqui um pouquinho, ó. Cada linha dessa é uma aresta. Então, eu tenho 6 arestas em cima, 6 arestas no lado e 6 arestas embaixo. Então, ao todo, pessoal, eu tenho 18 arestas, tá? Então, essas são todos os elementos importantes que a gente tem nesse prisma.
formado por 2 hexágonos e 6 retângulos. Ele contém 8 faces, 12 vértices e 18 arestas, ok? Seguindo, então, nesse aqui, pessoal, ele pede para a gente desenhar um polígono. Então, assim, aqui eu vou pegar um quadrado, tá? Vou pegar um quadrado e vou colocar ele aqui, ó. Pode ser qualquer imagem, tá? Lembre-se que, para colocar as coordenadas do meu retângulo, gente, desconsidera meu cachorro latindo pro gato do vizinho, por favor, tá? Eu já desisti de brigar com meu cachorro. Vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem os vértices do meu retângulo, tá? Então, ó, aqui é o A. Vamos colocar, opa. Pera aí. Muita calma nessa hora, gente. Agora aqui, eu não vou conseguir pegar. Pera aí. Ok, a gente vai fazer assim, ó. Vou puxar pra cá. Você, Azinho, fique ali na ponta. Aqui é o meu ponto B. Ok? Vou puxar aqui pra baixo. Vamos ver se a Pro consegue fazer essa manobra. Aqui é o ponto C. E aqui o outro vértice é o D. Então, olha só. A gente vai colocar as coordenadas de cada ponto. Então, olha, lembrando que a minha imagem saiu da onde eu queria que ficasse. Deixa eu só pegar o meu retângulo. Peraí, o meu retângulo e trazer ele alinhado para cá. Isso. Agora eu vou subir os meus vértices para cima. Aí, olha só. Lembra que eu falei para vocês, ó, o alfabeto não é X, Y, Z? Então, as coordenadas do meu vértice, eu também preciso seguir essa sequência, tá? Ó, vou colocar aqui. Então, ó, quem vai ser as coordenadas do ponto A? As coordenadas do ponto A, então, para X, ó, é o 2 e para o Y é o 8, tá? As coordenadas do ponto B, no X é o 8 e no Y também é o 8. As coordenadas do ponto C, para o X é o 2 e para o Y é o 3. E as coordenadas do ponto D, para o X é o 8 e para o Y é o 3, tá? Eu tenho que sempre colocar entre parênteses, ok? E sempre colocar o valor que corresponde ao X primeiro, tá? E ele quer o nome da imagem do polígono formado. O polígono que eu criei aqui é um quadrado, ok? Então, é essa imagem que a gente tem aqui. E essas são as coordenadas dos nossos pontos. Poderia ser um triângulo, um trapézio, um losango, qualquer polígono, tá? Desde que ele seja formado por linhas retas. Vamos dar sequência aqui. O exercício 5. Gente, esse exercício pegou todo mundo, tá? Por responder rápido, sem pensar muito sobre o que ele põe aqui. Ele tá mostrando o ranking de produção de leite em milhões de litros, tá? Analise-o com atenção. E aí, então, ele tem aqui Brasil, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Santa Catarina. E aí, ele fala assim, ó. A soma, tá? Então, ele quer aqui a soma em milhões de litros dos dois estados que mais produziram leite em 2017. Aí, pessoal, vocês têm que tomar cuidado, porque o Brasil é um país, não é estado, tá? Então, os dois países... Ai, professora, se atrapalhando aqui. Os dois estados, tá? Que mais produziram leite, está aqui, ó. Peraí. Ai, como que eu edito aqui? Peraí. Aí. Ó. Sem preenchimento. Ó. Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 8,9 com 4,5, tá? Então, ó. Eu preciso somar
8,9 mais 4,5, tá? E aí, a gente vai encontrar aqui 13,4, tá? Essa é a soma que corresponde aos dois estados. Não me coloque em Brasil. O Brasil é o país, tá bom? E ele pede estado. Na hora de uma prova, escrevam a palavra, leiam com atenção, grifa bem, para vocês não cometerem nenhum equívoco, tá? Então, a resposta que responde a nossa alternativa é a letra E, de estado. Vamos dar sequência. Nesse exercício aqui, gente, ele pede para redigir um texto, tá? Então, uma análise. Aqui eles colocam que o tempo estimado de decomposição, ele põe o copo de isopor, o alumínio, a fralda, a garrafa de plástico e a linha de pesca. E ele coloca, então, aqui, ó, para vocês escreverem um texto relatando sobre o tempo que o plástico leva para desaparecer. E aí, gente, é uma análise minuciosa, é importante colocar sobre os impactos ambientais, sobre a questão das escolhas, tá? Aí é para vocês redigirem um textinho legal a respeito. Bom, vamos dar sequência. Na questão 7, ele vai descrever o jogo A Corrida do 100, que a Pro já falou em sala para vocês, tá? Que vence quem fizer 100 pontos primeiro, mas só vence se no finalzinho a pessoa acertar exatamente o valor que falta para ela ganhar o jogo. O que interessa pra gente é a partir daqui, ó, tá? Essa é a parte que interessa pra gente, ó, tá? Isso aqui. Então, olha só. O Luan e os seus amigos estão jogando a corrida ao 100. Luan está com 90 pontos. Então, falta 10 para ele ganhar o jogo. Aí, quando ele lança os dados, ele escolhe a soma para realizar. Então, ele pergunta qual que é a probabilidade do Luan ganhar o jogo com o último lançamento. Pessoal, então assim, ó. Primeiro, o que é probabilidade? Probabilidade é a chance de um evento ocorrer, tá? Para eu calcular a probabilidade, eu tenho que ter o evento desejado dividido por todos os eventos possíveis de ocorrer, tá? Então, olha só, pessoal. Todos os resultados possíveis ao lançar 2 dados. Veja só, o primeiro dado, eu tenho a numeração de 1 a 6. Então, são 6 números que podem sair no primeiro dado, certo? E o que acontece? Quando eu lanço o segundo dado, eu também tenho 6 números possíveis de sair no segundo dado. Esses eventos, pessoal, a gente multiplica. Por quê? Se sair 1 no primeiro dado, tem 6 resultados diferentes que podem sair com o que sair no segundo dado. Que pode sair o número 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. E esses 6 resultados podem ocorrer se ao invés de 1, eu colocar o 2. Então, aqui, em vez de 1, ó, eu colocar o 2, vai sair a mesma possibilidade. São mais 6 resultados. E assim sucessivamente, pondo o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, pessoal, o cálculo do total de resultados possíveis, basta fazer 6 vezes 6. Eu tenho 36, ó, são 36 resultados possíveis de ocorrer, tá? Só que quantos resultados eu tenho que a soma dá 10? Então, é quando sai 5 e 5, 4 e 6, 6 e 4. Esses são os possíveis resultados que a soma dá 10. Então, temos 3 de 36. Só que aí, pessoal, quando a gente põe aí 3 de 36, a gente não vai achar resultado, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar. Então, simplificar a fração
Neste caso, vamos dividir por 3 em cima e embaixo da fração, para achar uma fração equivalente, tá? Fazendo isso, pessoal, ó, 3 dividido por 3 dá 1 e 36 por 3 dá 12. Isso significa que 3 de 36 é igual a 1 dozeavos, tá? Então, a gente acha aqui a alternativa D como resposta do nosso exercício, ok? Bom, pessoal, continuando, ó. O 8º exercício. Annalise fará uma festa de aniversário de 5 anos da sua filha com a turma que ela estuda. Ela distribuirá lembrancinhas ao final da festa. Então, ela comprou 64 balas, 48 bolinhas, 16 salgadinhos, 48 docinhos e 32 pirulitos. Gente, se ela vai distribuir, tá, em lembrancinhas, eu tenho que achar o máximo divisor comum. Então, para isso, a gente vai pegar o 64, o 48, o 16, o 32, tá? O 48, ele repete 2 vezes, então eu posso considerar uma vez só, que dá no mesmo. Vocês podem repetir o 48 ou não, né? O 48 tá aí, o cálculo não vai mudar. Então, olha só. Primeiro, a gente divide por 2, tá? Então, aqui, ó, fatorando por números primos, a gente vai dividir por 2. Então, aqui eu vou ter 32, 24, 8, 16. Novamente, aqui por 2, eu vou ter 16, 12, 4, 8. Novamente, aqui por 2, tá? A gente sempre continua por 2 enquanto tiver número par. 8, 6, 2, 4. Continuando por 2, eu vou ter 4, 3, 1, 2. Olha só, pessoal. Como eu quero o máximo divisor comum, o divisor comum eu considero os números que divide todos eles. A partir do momento que aqui já deu 1, ó, tá? Que eu já encontrei o valor 1 aqui, eu não vou ter mais nenhum número que divide todos ao mesmo tempo. Então, eu posso parar aqui minha conta. E aí, eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Isso significa, tá? Que a Ana Alice consegue montar 16 lembrancinhas, tá? Isso nos leva à alternativa E, tá? Essa é a resposta do nosso exercício. Na questão 9, a gente tem o seguinte. Paulo e André são motoristas de ônibus e fazem um trajeto curto. O ônibus de Paulo sai a cada 45 minutos e o de André a cada 30. Eles saem juntos às 7 da manhã. Qual é o próximo horário que eles sairão juntos novamente? Então, olha só. Vocês podem ir testando, né? Então, por exemplo, colocar aqui, ó, Paulo, ele sai às 7, depois 7h45, depois 8h30, depois 9h15, por aí vai. E o André? O André é a cada 30 minutos. Então, ele sai às 7, depois às 7h30, depois às 8, depois às 8h30, depois às 9, e assim vai. Então, veja, se eu testar, eu tenho aqui, ó, os dois se encontram às 8h30, tá? Mas e se, de repente, eu não conseguir encontrar esses valores? O que eu posso fazer? A gente vai fazer o MMC entre o 30 e o 45, tá? E agora, como é MMC, a gente vai ter que usar todos os números da minha fatoração. Como aqui é par, eu começo dividindo por 2. Eu vou encontrar 15 e mantenho 45. Agora, não dá mais para dividir por 2. Então, o próximo primo, e que os dois são múltiplos dele, é o 3. Então, aqui eu vou ter 5 e o 15. Aí, eu continuo por 3 por causa do 15, tá? Então, o 5 mantém e aqui vai dar 5. E o último número que eu vou usar aqui
é o 5, encontrando, então, aqui 1 e 1. E acaba a nossa conta. Então, o MMC entre 30 e 45 vai ser o resultado de 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, tá? Isso dá 90 minutos. Então, se eles saem às 7 juntos, eu tenho que adicionar 90 minutos. E 90 minutos equivale a 1h30. Então, 7 horas mais 1h30 resulta exatamente em 8h30 da manhã, que é o mesmo valor que a gente encontrou aqui. Então, a gente tem aqui duas formas diferentes de resolver o exercício. Qual você vai fazer? A que você achar mais fácil, tá? Então, ó, alternativa correta, a letra C, ok? Dando sequência, pessoal, ele fala sobre o raciocínio lógico, tá? Ele fala que é uma forma de resolver problemas e conseguir chegar numa conclusão. E isso, ele mostra aqui pra gente, ó, que é uma forma prática de resolver. E ele pede pra gente encontrar 3 números consecutivos cuja soma é 36. Hoje eu tava fazendo com a turma na escola, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu posso testar. Eu posso ficar testando valores para chegar no resultado. Porém, isso pode fazer com que eu demore muito tempo, tá? Então, o jeito prático de resolver é usar a técnica da matemática. Ó. Se um número é x, que é um número desconhecido, o consecutivo vai ser ele mais 1. E o consecutivo vai ser x mais 1, que é o x mais 2. E essa soma resulta em 36. Então, olha só. X mais x mais x são 3x. 1 mais 2 dá 3. E essa soma toda aí dá 36, tá? É isso que a gente tem, ó. A soma dos 3 consecutivos dá 36. Então, o que eu tenho que fazer, ó? Isolar o x. Então, primeiro eu vou subtrair 3 de cada lado. Feito isso, ó, 3x é igual a 33. E aí, para achar o valor do x, 3 vezes quanto que dá 33? Basta fazer 33 dividido por 3 e eu vou encontrar 11. Então, pessoal, olha só. Esses aqui são os meus números consecutivos. Então, se o meu x vale 11, o x mais 1 é 11 mais 1, que dá 12. E o x mais 2 é 11 mais 2, que dá 13, tá? Então, esses 3 aqui, ó, são os números consecutivos que a gente estava procurando, ok? Vamos seguir a questão 11. Pessoal, olha só. Todo triângulo pode ser classificado de acordo com seus ângulos e de acordo com seus lados. Então, quando o triângulo tem todos os ângulos agudos, o que é agudo? Menores que 90 graus, tá? A gente diz que é um triângulo acutângulo. Quando ele tem um ângulo reto, que é igual a 90 graus, a gente diz que é um triângulo retângulo. E quando ele tem um ângulo obtuso, o que é um ângulo obtuso? Maior que 90 graus, ele é um triângulo obtusângulo, ok? Agora, essa classificação que eu pus aqui para vocês é a classificação em relação ao ângulo, tá? Agora, em relação aos lados, tá? Então, em relação aos lados do triângulo, eu tenho o seguinte, pessoal. Quando os 3 lados são iguais, é um triângulo equilátero. Quando tem 2 lados iguais, é um triângulo isósceles. E quando os 3 lados são
diferentes é um triângulo escaleno, tá? Então, ó, 3 lados diferentes é escaleno. 2 lados iguais é isósceles. E 3 lados iguais é equilátero. Essas denominações, pessoal, vocês precisam conhecer, tá? Então, agora vamos olhar a nossa figura aqui embaixo, ó. Ele tem um risquinho aqui, 2 aqui, 3 aqui. Então, ele mostra que os lados do meu triângulo são 3 lados diferentes. Então, 3 lados diferentes é um triângulo escaleno. E esse desenho aqui, ó, esse quadradinho com pontinho, indica que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, esse meu triângulo, ele é escaleno e retângulo, tá? Então, cadê? Escaleno e retângulo, tá? Ou retângulo e escaleno. Essa é a afirmação do nosso exercício, tá? Bom, seguindo. Pessoal, um polígono que tem 9 lados é chamado de eneágono, tá? Opa, foi rápido demais. Ó, eneágono. N de 9, então, eneágono é um polígono de 9 lados. No exercício 13... Ai, peraí que o negócio tá pipocando. Ó. Eita. Professora, coordenação motora 0. Ó. Um prisma com base pentagonal. Pentagonal são 5 lados, pessoal. Então, a base dele tem 5 lados. Então, olha só. Essa minha figura aqui, tá? Ó. Vou girar aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Tá? Ele é um polígono cuja base em cima e embaixo são iguais e tem 5 lados, tá? Então, vamos analisar separadamente. Então, eu tenho 2 pentágonos e 5 retângulos na lateral, certo? Ó, deixa eu aumentar a letra aqui. 2 pentágonos, uia, aumentei demais, e 5 retângulos. Agora, vamos analisar quantos vértices tem esse prisma. Então, ó, deixa eu só... Ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 em cima e 5 embaixo, tá? Então, ele tem 10 vértices ao todo. Quantas faces? Ele tem 5 na lateral, porque sai uma de cada lado do pentágono. Então, 5 na lateral, uma embaixo, uma em cima. Então, o total de faces são 7. E arestas? Arestas, pessoal, são as linhas que compõem minha figura. Então, aqui em cima, onde eu tenho um pentágono, deixa eu ver se a Pro consegue melhorar essa imagem. Acho que agora melhorou um pouquinho aí para vocês a imagem do pentágono, né? Assim fica muito claro. Acho que aqui assim, deixa eu ver. Não, daquele jeito tá bom, ó. Então, veja, eu vou ter 5 arestas, aí eu tenho 5 arestas na lateral e 5 na base. Então, o total de arestas, pessoal, 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Quem que são esse monte de aresta? 5 da base de baixo, 5 da base de cima e 5 da lateral. E aí, o nosso exercício, ele quer que a gente diga qual é a informação correta. Então, a única verdadeira aqui é a letra B, em que o meu prisma aqui tem 7 faces, tá? Ó, opa! Ele vai ter 7 faces, sendo 5 na lateral, uma embaixo, uma em cima, tá? Continuando, o exercício 14, ó. Isso aqui são linhas poligonais. O que acontece? Tá vendo que elas têm um começo aqui, um fim aqui, e ela não se junta, ela não fecha a figura. Então, olha só, como não fecha, são linhas poligonais. Ele não forma um polígono, porque ele não se fecha, teria que estar fechado. Então, eu tenho linhas poligonais, tá? E elas são abertas e elas são simples. Por quê? Se elas se cruzassem, pessoal, elas não seriam simples. Então, eu tenho linhas poligonais abertas simples, tá? É isso que descreve o nosso desenho. No exercício 15, pessoal, é igualzinho aquele exercício das lembrancinhas, tá? Ó,
Eu vou mostrar aqui o meu caderno para vocês verem como que fica, ó. Eu tenho 88, 72, 64, eu vou dividir por 2, 44, 36, 32. Por 2 de novo, por 2 de novo. O que que acontece? A hora que cheguei aqui, a Pro parou. Por quê? Porque o 11 é número primo. Se o 11 é primo e o 9 e o 8 não são múltiplos dele, não adianta que eu não vou encontrar mais nenhum divisor comum. Então, quem que vai ser meu divisor comum? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, tá? Então, isso significa que, para esse exercício, o total de caixas que ele vai ter para distribuir o arroz, o açúcar e o feijão são 8 caixas, tá? É isso que responde o nosso exercício. Vocês podem até continuar a conta de vocês, tá? Vocês podem até continuar, só que seria desnecessário, visto que o 11 é primo e não vai ter nenhum múltiplo, tá? Agora, olha só, 16. Euclides é um artesão que produz luminárias na forma de poliedros. Aí ele fala que tem um prisma com base hexagonal. Deixa eu ver se eu consigo achar um prisma aqui. Eu acho que não vai ter nenhum prisma hexagonal aqui nas minhas imagens. Mas eu tenho um hexágono, ó. Isso aqui é um hexágono, tá? O que que acontece? Quando... eu acho que eu não tenho como transformar isso aqui em 3D. Deixa eu só ver uma coisinha. Não vou conseguir transformar em 3D. Mas olha só, ele é um hexágono, tá? E aí, como é uma luminária, em cima e embaixo ele é aberto, tá? Em cima e embaixo é aberto. Pra, né, entrar a lâmpada e sair a luz por cima. Aí ele fala assim, as faces laterais, ó, as faces laterais são feitas com placas de acrílico, tá? Então, aqui vão subir, ó, como se eu tivesse, então, aqui, ó, vamos ver, tá? Em cima e embaixo aqui, o meu... Calma aí, gente. Deixa eu desenhar pra vocês no papel, que fica mais fácil de vocês entenderem o que eu tô querendo explicar. Deixa eu pegar minha caneta. Aí. Ó. Tá, não ficou muito bonito, mas é mais ou menos isso aqui. Essas partes laterais, elas são placas de acrílico. Como eu tenho uma base com 6 lados, eu tenho 6 bases de acrílico, tá? As bases aqui são 6. E o que acontece? Para prender essas hastes, eu tenho que envolver todas elas, tá? Com o aço, tá? Que ele fala aqui, hastes de aço. Então, todas as placas vão ter que passar tanto em cima como embaixo e nas laterais. Isso significa, pessoal, que todas as arestas do prisma, tá? Todas as arestas do prisma, ele vai conter uma haste de aço. Então, o que que acontece, ó? Na lateral, vimos que são 6 placas. Agora, as hastes é igual o total de arestas do sólido. E aí, olha só, eu vou ter 6 embaixo, 6 em cima e 6 na lateral. Então, eu tenho 18 hastes, tá? 18 hastes, que leva a gente para a alternativa C, tá? Agora, o exercício 17, tá? Que é uma senha de 4 dígitos do Newton. Ele fala assim, ó. O primeiro número da senha é o menor número primo que divide o 15. Gente, o 15
é o quê? É 3 vezes 5, que são dois números primos. Então, o menor primo é o 3. Então, eu já sei aqui, ó, que o primeiro número da minha senha é o 3. O segundo dígito é a soma, ó, eu tenho que tomar cuidado com as palavrinhas, ó. É a soma dos algarismos dos fatores primos de 14. Gente, 14 é 2 vezes 7. Tanto 2 como 7 são primos. Então, a soma será 2 mais 7, que vai dar 9, tá? Então, o segundo número da minha senha é o 9. Aí, terceiro. O terceiro dígito é o MMC dos dois primeiros dígitos da senha. Então, ó, o MMC entre 3 e 9 é exatamente 9, tá? Então, aqui eu vou ter outro 9. E o último dígito, ele fala que é o maior número que, ao mesmo tempo, é múltiplo de 4 e divisor de 8. Então, olha só. Múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16. E os divisores de 8? Os divisores de 8, ó, divisores de 8. Eu tenho o 1, o 2, o 4 e o 8, tá? São esses os divisores de 8. E aqui vamos escrever, ó, os múltiplos de 4, tá? Então, 4, 8, 16, 12, 16, 20 e por aí vai. Então, ele quer o quarto, ele fala que ao mesmo tempo é múltiplo de 4 e divisor de 8. Então, quem que vai ser aqui, ó? É o maior número que ele fala. O maior número. Então, poderia ser o 4 ou o 8. Mas como ele quer o maior, é o 8. Então, a nossa senha é composta pelo número... Opa! Ai, foi muito. 39988. 3998, tá? A nossa senha é o 3998. Essa é a senha do cofre dele, tá? Que seria a alternativa E, tá? Agora, vamos lá. O último exercício, tá? É o seguinte. Eita. Aqui eu tenho algumas figuras planas. O círculo é uma figura plana. O losango é uma figura plana. O retângulo é uma figura plana, tá? Então, tudo isso aqui é uma figura plana. Ele quer o polígono. Polígono só tem o retângulo e o losango. Nas alternativas, eu não tenho retângulo, tá? Então, só sobra para mim o losango como um polígono da nossa bandeira, ok? Pessoal, espero que tenha ajudado a revisão. Estudem e façam a prova com calma e atenção. Bons estudos!